Tô nervosa, tá bom? Vai ser um bate-papo bem gostoso. E aí, o pessoal que está em casa vai nos ajudando aqui a compor a live, tá bom? Beleza. Primeiro, primeiramente, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de tempo, de estar aqui conosco nesse dia à tarde, tá bom? Quero dizer para mim que é uma honra tê-la aqui comigo, tá bom? Imagina, meu amor. O privilégio e a honra é toda minha de participar de uma live sua. Que bom. Olha, tô vendo que algumas pessoas já entraram. Mas eu quero, assim, avisar você que nesse momento eu também não estou preocupado com o número de visualizações, mesmo porque, né, é um fim de semana, à tarde, as pessoas elas têm seus afazeres, né? E também porque a live ela vai ficar gravada para depois o pessoal assistir com bastante calma, tá bom? Tá bom, meu amor. Olha, a Bia entrou. Bom, tem Bia, meu bastante amor, gente. saudade. Pessoal, vocês que estão em casa, se quiserem interagir, enviar perguntas para a Regiane, tá bom? Com certeza. E ela vai ficar bem à vontade para responder. Mas, Com Rê, certeza. nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje sobre o trabalho técnico de enfermagem na emergência, eu queria já introduzir, assim, começando mesmo a live, dizendo que aqui no meu perfil do Instagram tem bastante gente que são nova, que não nos conhecem, e tem bastante gente que é leiga em enfermagem, tá bom? Então, nós precisamos conversar com ele uma linguagem assim bem simples, bem do dia a dia mesmo, tá bom? Tá bom, meu amor. Então é assim, primeiramente eu queria que você se apresentasse para o público. Então eu sou a Andréia Silva, sou enfermeira, sou docente de enfermagem. Sempre que possível, sempre com as escalas dos plantões que coincidem, convido alguém, um ex-aluno, um profissional da área, para compartilhar conhecimento, para compartilhar as experiências pessoais de enfermagem conosco. E hoje, uma convidada muito especial, uma pessoa assim, muito orgulho, e ela é especial por vários motivos. Primeiro, a pessoa dela, a mulher, a esposa e a mãe que ela é, eu tenho muita admiração por ela. Segundo, porque ela é uma profissional da enfermagem, minha aluna. E terceiro, representante na urgência e emergência adulta. Então, eu sou com orgulho para falar de você, Rê. Você gostaria de se apresentar? Boa tarde a todos. Me chamo Regiane, sou técnica de enfermagem. Eu fico até lisonjeada de receber tantos elogios da Andréia desse jeito, porque é tudo recíproco, né? A gente Sim, procura se esforçar ao máximo, estudar muito, porque é o que precisa, e aí a gente vai tentando levar o nosso melhor a cada dia, né? E você também, para mim, é minha inspiração, né? Sempre falo. Eu sou suspeita de falar da senhora, porque eu sou literalmente apaixonada pelo seu profissional, pela sua pessoa também, pela dona de casa, mãe de família que a senhora é e o que a senhora representou, né? E representa para nós, tanto na escola, no período de aula, quanto também até hoje aí na área da enfermagem. Fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Não tenho muita experiência, mas o pouquinho que a gente tem, a gente sabe, a gente divide. com certeza. Rê, fala um pouquinho da sua formação profissional, né? Como é que você entrou na enfermagem? Como é que você está trilhando essa jornada na enfermagem? Bom, desde pequenininha eu sempre gostei muito, né, da área da saúde, sempre fui muito apaixonada. E aí comecei a fazer o auxiliar, mesmo porque eu estava passando uma fase muito difícil. Então eu entrei no curso para mais por para distrair a mente, sabe? Para poder passar tempo. Fiz um tempo de faculdade de fisioterapia no ano de 2009, mas não concluí. Uhum. E aí passei por esse processo e entrei no curso, né, para poder, como se fosse uma parte de distração. E nesse intervalo me apaixonei, me encontrei. Eu falo assim que não foi eu que escolhi a enfermagem, mas sim que Deus que me escolheu, sabe? Porque eu entrei com um propósito. E assim, eu me apaixonei mais do que eu já era apaixonada. E com isso, Deus foi só abrindo os caminhos, colocando anjos no meu caminho que me ajudaram muito a crescer profissional e aí ir trilhando, né, esse caminho maravilhoso que não é fácil, mas quando a gente tem bons companheiros e parceiros, a gente consegue ir longe. E daí me formei, o auxiliar foi muito difícil, mas consegui. Em seguida,
fiz o técnico, né? Iniciei, que foi quando conheci aí a senhora, que foi a nossa luz, né? O técnico não. É o técnico, né? Que a Foi, gente se conheceu. E foi, isso. nossa, a melhor fase da minha vida. Pena que as aulas ainda, como era restrita por causa do Covid, eu lembro que começamos com uma aula por semana, um dia na semana. E quando a gente viu a senhora, quando a gente viu o conteúdo que a senhora apresentava, a gente falava, meu Deus, uma hora é muito pouco. Não tem como a gente ter uma professora tão excepcional dessa apenas um dia. E com isso, a gente já aprendeu tanto, a senhora agregou tanto na nossa vida. Imagina se a gente tivesse o privilégio de ter as suas aulas todos os dias. Ixi, a gente tinha voado o Einstein, para nós ia ser pouco. Mas aí também concluí o técnico, né? Graças a Deus. Sempre quis entrar na instituição que eu estou hoje e, graças a Deus, as suas aulas, o seu conhecimento, consegui passar no processo seletivo. E hoje atuo na empresa que eu sempre quis. Hoje a gente muda, né? A escala é mais rotativa de setores. Então não fico tanto mais na emergência, mas amo, é o setor que eu amo de paixão. E se alguém falar qual você prefere ficar direto, eu falo é urgência e emergência. E assim não tem como mudar, né? O ramo, porque é onde a gente se identifica, a gente gosta e a gente se esforça e estuda para isso. Com certeza. Mas, entrando já especificamente na urgência e emergência, né, eu e você nós somos suspeitas para falar que amamos a urgência e emergência, mas de fato, quem trabalha na emergência, nós temos muitos desafios, não é verdade? Quais Verdade. são os maiores desafios que você enfrentou atuando em sala de emergência? Ai, primeiro eu quero agradecer ao meu amigo Matheus, que está na live, nosso companheiro, um professor, me ajudou muito. Deixa eu ler o que ele Bom, escreveu. Ó. Regiane, excelente pessoa e profissional. Um exemplo no dia a dia para nós. Olha, que lindo. Obrigada, viu, lindo, Matheus? né? Olha, Obrigada. é bem complicado, né? Você atuar nesses setores assim que são muito complexos, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade. Na verdade, não era nem em si dificuldade no conhecimento, mas o medo da gente entrar no setor, da gente conseguir fazer ali o nosso serviço, né? Porque quando fala urgência e emergência, já dá até aquele frisinho na barriga. Até você conseguir dominar o setor, você entender a sua importância ali. Então, assim, você tem que ter muito, não falo muito conhecimento, mas você tem que ter a destreza de aprender, né? Você tem Sim, que ter agilidade, você não pode nunca, em momento nenhum, não só na emergência como em outros setores, você ter medo de falar que não sabe, que não lembra, mas sempre pedir ajuda. Geralmente, assim, a equipe desses setores são mais unidas, né? Porque a gente se comunica pelo olhar. sim. Então, até a gente aprender tudo isso, a gente acaba sofrendo um pouquinho, tendo aquele receio, então a gente acaba ficando um pouquinho mais escondidinha, só fazendo assim por trás do coleguinha, mas depois, quando você começa a crescer um pouquinho, que você começa a ter um pouco mais de conhecimento, o pessoal também vai conhecendo um pouquinho mais do seu profissional, então entende que você está ali para ajudar. Então é muito bom que você já começa a falar a mesma língua. Então a equipe em si, todo mundo fala da mesma forma. Quando você vê, você já fez, você fala, meu Deus, eu não acredito que eu consegui vencer um plantão na emergência. E daí, aonde entra esse laço, né? Com a equipe em si e os conhecimentos, a gente vai longe. Tá, ó. A Cristiane está dizendo assim, Rê, maravilhosa, humana, dedicada demais, te admiro muito. Tá bom? Obrigada, Cris, sua linda. Se quiser, Te amo, amor. o pessoal que está em casa, que quer interagir com a Regiane, quiser interagir com o pessoal que está no chat, quiser enviar pergunta, pode ficar à vontade, tá bom? Regiane, só para quem depois for assistir a live, poder ver tudo com mais calma, você acredita que o medo foi o seu maior desafio para começar a trabalhar na urgência e emergência? Com certeza. Eu lembro que quando eu entrei nessa instituição, a gente ficava geralmente nos setores mais fechados para treinamento, né? E era até 3 meses. O tempo máximo era 3 meses nesse setor, até você conseguir ter uma certa agilidade, o pessoal ver o seu perfil, o que você conseguia fazer, para depois abrir a oportunidade para você ir para outros setores. E nessa primeira unidade que eu fiquei apenas 28 dias no setor da observação. E a enfermeira já me passou para a emergência. Então, assim, para mim foi um susto muito grande. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, não faz isso.
porque eu não sei o que fazer e tal. Ela falava, não, você sabe, você tem conhecimento, a prática a gente vai adquirindo no dia a dia, né? A gente nunca vai saber 100% de tudo, por isso que a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando. Mas o básico a gente precisa ter. Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei com tanto medo que eu não conseguia fazer nada, eu travava. Chegava o paciente trazido pelo SAMU, eu não conseguia nem pegar acesso, porque eu tremia tanto. Eu falava, ah, meu Deus, aí eu disfarçava, saía, ia de fora no cantinho, ia fazer outra coisa, preparar um outro material, preparar os acessos para poder já funcionar, preparar a aguinha destilada bonitinha. Eu sempre me excluía, porque eu não tinha segurança de tomar a partida, né? O início ali do cuidado. Isso, a iniciativa. Então, eu sempre fui muito receosa em relação a isso, eu sempre tive muito medo em relação a isso. Esse medo de atuar com paciente emergente, né? Ainda mais os pacientes vindo pela PH, né, pelo pessoal do resgate, SAMU brasileiro, realmente é um desafio muito grande para quem está começando uma área. E você lembra o que, que você fez, ou o que, que você fazia, ou ainda faz, para que esse medo não te trave e você consiga vencê-lo para cuidar do paciente? Tem alguma técnica, alguma coisa que você faça? Olha, eu lembro que o que me ajudou muito, eu até peguei aqui, que eu falei, eu vou mostrar para o pessoal. Foram 2 cursos que eu fiz com a senhora Extra, de aprimoramento. Sim. Ó, o primeiro foi esse daqui de paciente crítico. Estou mostrando aqui para o pessoal ver. E tem o outro também que a gente fez, que também foi de paciente grave. Então, assim, com isso aqui, eu já consegui ficar um pouco mais confiante, né? Então, assim, eu também perdi muito medo de não perguntar. Então, eu chegava na minha casa, o que eu ficava restrita, que eu tinha medo, que eu não conseguia, não tinha coragem de fazer, eu chegava na minha casa e eu assistia tantos filmes, vídeos, e aí, eu não sei se a senhora vai lembrar, te mandava um monte de mensagem perguntando se era certo fazer tal coisa, se eu podia fazer tal procedimento, se era assim e tal. Então, até hoje, eu ainda continuo fazendo isso. Né? Volte meu, eu estou mandando uma mensagem para a senhora. Hoje eu trabalho com uma equipe sensacional na unidade que eu tô, que eu até falei que é difícil eu falar da minha área, falar de mim no meu profissional e eu não falar da minha equipe em si, né? Porque assim, eu cresci muito, aprendi muito e cada dia que passa a gente se surpreende, que eu falo, meu Deus, consegui fazer tal coisa que eu nunca imaginava que eu ia fazer. Então hoje, se me colocarem no setor, eu já vou já de olho fechado e a gente fica naquela adrenalina, sabe? Já esperando, quando vem o SAMU, a gente já coloca a luva, já fica tudo preparado, já sabe como colocar no choque, aquela coisa toda, a gente já consegue andar sozinha, né? Vamos se dizer assim. Mas depois que você pega a autoconfiança, que você tem um conhecimento em si, você só precisa dar coragem para aplicar, né? O conhecimento ali e a prática. Se você pudesse dar uma dica, uma sugestão, uma estratégia para quem está começando a trabalhar na área, qual seria essa dica assim de ouro? Se alguém tivesse dito para você, tivesse compartilhado com você, teria feito diferença lá quando você começou. A dica que eu daria é, primeiro, eu sei que é difícil a gente falar de não ter medo, mas primeiro você precisa dominar esse medo. É diferente você ter medo e você ter receio, né? Porque a partir do momento que a gente lida com vidas, é claro que a gente tem ali um receio, né? Porque o nosso intuito é entrar ali na unidade e a gente sempre agregar a melhoria da vida do paciente, melhorar a qualidade de vida, o tratamento em si. Então, a partir do momento que você domina um pouco esse medo e você corre atrás do conhecimento, quando você vê, você já chegou onde você queria. Então, assim, estudar, não tem como a gente falar para você entrar num setor tão específico e até mesmo em todas as áreas abrangentes da área da saúde, você não focar no estudo, porque você precisa ter o teórico. E assim, quando a gente fala o teórico, não é só em si o curso ali o que a gente aprende, é sempre a gente estar lendo, é sempre a gente estar buscando informações, vendo vídeos, e esses cursinhos que a gente fala, assim, muita gente às vezes fala, não precisa fazer, isso a gente vai vendo no dia a dia. Não, tem pessoas que precisam desse conhecimento por fora para poder adquirir essa resistência e entender que não é tão difícil assim como a gente pensa. Né? Então, o conselho que eu dou para quem está entrando agora é não precisa ter medo. Se você chegou até aqui é porque você é capaz.
Então, vamos só se esforçar mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho, e quando você vê, quem sabe a gente vai estar por aí já trabalhando junto na urgência e emergência e fazendo parte do melhor time do mundo, que é esse de urgência e emergência. Com certeza. E deixa eu ler aqui a Gabi, quero mandar um beijo especial para a Gabi. Gabi, você que é maravilhosa, tá bom? A Gabi está dizendo assim, ó, duas profissionais maravilhosas, por mais profissionais assim, cheios de conhecimento e cheios de técnica. Obrigada, você que é linda. Quem sabe, hein, Gabi, nós duas numa próxima live, tá bom? Gabi, meu amor, você é linda! A urgência e emergência, nós amamos o paciente crítico, o paciente grave, ele precisa realmente de cuidar de enfermagem, porque a enfermagem realmente faz a diferença na sobrevida do paciente. Mas qual seria, na sua opinião, um ponto negativo de atuar na sala de emergência? O ponto o quê, Pro? Eu não entendi, amor. Falhou. Um ponto negativo. Negativo? Isso. Ai, olha, negativo, se a gente for olhar assim, tem um bocadinho. Mas eu falo um assim que é um dos mais pesados, é em questão de, infelizmente, às vezes a gente não ter os materiais essenciais que a gente precisa, sabe? Infelizmente. Às vezes a gente não ter a quantidade de leitos ali que é o fundamental para a gente poder dar uma assistência e você acabar ali, às vezes, falhando no seu procedimento, no seu atendimento, não por capacidade sua, por erro seu, mas por, infelizmente, você não ter ali o material necessário ou o local necessário para você colocar o seu paciente, você dar ali aquela atenção devida, né? Que nem às vezes ali na emergência chega tantos pacientes, a gente só tem 6 leitos. Então, assim, geralmente no final de semana não tem nem como a gente dar conta, porque como é que você vai colocar um paciente crítico numa poltrona? E sendo que na parte do choque, infelizmente, só temos uma maca. Então, assim, às vezes a gente acaba se desdobrando, tentando fazer ali algo até a mais do que está nas nossas condições para ofertar o mínimo, que é o tratamento digno, e infelizmente às vezes não consegue, porque não depende só de nós, né? Infelizmente, eu diria que seria essa o ponto negativo. Mas se ainda com essa falta de infraestrutura da instituição, falta de material, falta de alguns recursos básicos para cuidar do paciente na emergência, ainda assim nós amamos. Então, é porque deve ter pontos positivos. Na sua opinião, qual seria o ponto positivo de trabalhar um técnico de enfermagem atuar na sala de emergência? Agora, o que é que nem a senhora falou, para poder sustentar a gente ali, o que nos sustenta é isso, são os pontos positivos. Então, pelo fato de você chegar ali no setor e você ver a sua equipe ali esperando, contando com você, você chegar no plantão ferrado daquele jeito que tem trocentos pacientes e você fala, meu Deus, não sei nem por onde começar. Mas você vê ali um paciente que está ali agonizando porque né, a fralda trocada e você simplesmente faz o básico, faz ali a troca de fralda com aquele cuidado de não manusear muito o paciente porque está de repouso absoluto, mas você vem ali, você faz a sua melhoria, faz aquela higienização, faz ali, não consegue se alimentar, você simplesmente separa 5 minutinhos, dá ali a dietinha para o paciente, aí quando você termina, fala, nossa, moça, obrigada, tem 2 dias que eu estou sem comer, ou eu queria tanto comer, mas eu não consigo levantar o meu braço. Então, assim, você vê a melhora do seu paciente, não tem algo que pague, sabe? Então, todas as vezes, não só no setor em si da emergência, mas os outros setores que eu passo também, que geralmente eu consigo ofertar o melhor que o paciente sente que foi de coração, que sempre elogia, porque quando ele sente que é de coração, eles falam alguma coisinha, não tem jeito. Então, Verdade. tudo isso é o que nos agrega e é o que nos faz crescer e é o que nos dá mais força e vontade de continuar a persistir na área. Porque por mais que a gente não consiga mudar tudo, mas pelo menos uma sementinha a gente já plantou ali. Então, para nós, o dia já foi ganho, né? Então, eu já sei que no meu dia ali, no meu plantão ali, eu já fui útil. Então, isso para nós é o que importa, né? Sim, muitas vezes, quando eu dava plantão na sala de emergência, eu saía assim, esgotada fisicamente, esgotada psicologicamente. Tinha dia que eu falava que eu não conseguia colocar o pé no chão, de tão cansada que eu estava. Mas quando eu me lembrava que cada um dos cuidados de enfermagem que eu executei fez diferença na vida do paciente, parece que passa uma mão, uma coisa na gente que a gente acaba esquecendo, todo o cansaço, todo o Verdade. estresse.
Então, você também sente isso? Com certeza. Tem dias que a gente chega aqui que você fala assim, meu Deus do céu, o que que foi isso? Às vezes você vai tomar banho, você chora, 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 e aí Verdade. depois você fala, não, mas graças a Deus deu certo. Graças a Deus foi difícil, mas a gente conseguiu, porque tem dias que você fala, meu Deus, o que que está acontecendo? E infelizmente a gente não consegue fazer tudo, né? Então, assim, Não, nosso intuito é a gente chegar, a gente pegar um paciente ali, se a gente tivesse o poder, eu acho que não teria, não existiria gente doente. Eu acho que se nós tivesse a cura, né, todo mundo que chegasse ali, principalmente esses setores mais restritos que é o nosso, a gente já fazia só uma magiquinha e já libertava todo mundo. Porque, querendo ou não, a gente acaba se apegando a alguns, né? Tem histórias que mexem com a gente. Mas chegar em casa e você falar, foi pesado, foi difícil, mas consegui. Isso, olha, não tem preço. vou pegar um gancho que você falou que tem histórias que realmente mexem com a gente, né? Mesmo tendo muitos anos de experiência, atuando muitos anos na área, tem alguns pacientes que eu não esqueço. Você tem algum paciente que te marcou a sua trajetória e por quê? Olha, eu tenho quatro, que até falar assim, até me comove um pouquinho. Um deles, que eu até falei com a filha dele no começo da semana, eu falei assim, você me autoriza a falar do seu pai e tal? Ela falou assim, não, com certeza, pode falar. Ela até falou que ia assistir a live, tadinha, mas eu acho que deve ter dado algum problema. Eu vou falar o nome dele porque ela autorizou, tá? Foi Tá esse senhor bom. Flávio. Eu não lembro de fato a idade dele, mas se eu não me engano foi em 2022, que foi quando eu comecei a trabalhar. E aí ele é um senhor assim do tipo do interior, né? Então é aquelas pessoas assim muito fechadas, sabe? Muito bravo assim, não tem esses negócios de tipo de tirar a camisa na frente do povo, sabe? Bem restrita, aquelas criações bem rígidas. E eu lembro que ele chegou para nós na observação. Eu era recente ainda na área. E aí o pessoal tinha um protocolo, né, da gente tirar os pertences pessoais, vestimentas, tudo, entregar para os familiares, e ninguém conseguia tirar dele. E ele bravo com uma bengalinha, minha filha, ele até falava assim, ó, se alguém chegar perto de mim, vai apanhar, porque eu não sei o que, tem que me respeitar. E aí a filha dele, a neta, estava no desespero, assim, surreal. E o quadro dele foi bem crítico, sabe? Ele estava com o abdômen super estendido, assim, já fazia uns 7 dias que ele não evacuava, não urinava. E aí eu levei ele assim no banheiro e eu conversei com ele e ele bravo comigo. Eu falei assim, olha, seu Flávio, eu tô falando com o senhor na educação. Mas é para falar bravo, então eu vou falar bravo também. O senhor precisa vestir essa camisola. Não tem como o senhor ficar aqui com essa roupinha sua e os outros com camisola. Então, por gentileza, o senhor quer que eu ajude o senhor a tirar? Ou o senhor vai tirar sozinha e vai me dar suas vestimentas? E ele ficou tão assim sem graça, tadinho, que ele foi e tirou, né, a vestimenta dele, eu ajudei ele a se vestir. Aí fui, passei para a filha dele, expliquei o procedimento que ia acontecer com ele lá e tudo mais. E desde então, de aí, ele ficava assim, ô menina, vem aqui, me dá ali um pouco de água. E aí eu ia e eu apertava a água para ele. E desde então a gente pegou uma amizade assim, sabe? E nesse período eu era de todos os dias, a nossa escala era 6 por 1. Uhum. Então ele não via a hora quando eu chegava no plantão. E aí a filha dele ficou tão assim agradecida, né, que eu tinha conseguido conversar com ele, convencer ele e tudo mais, e que ele tinha amansado um pouco. E ela falou assim, olha, eu queria muito ter informação dele, o pessoal aqui não passa e tal. Será que você não pode me passar o seu telefone? E eu fiquei com tanta dó dela, e eu falei assim, olha, a gente não pode ter esse vínculo com vocês e tal, mas assim, como eu vejo que você está muito preocupada, eu vou te passar. E aí toda vez que eu vim aqui, que eu ficar com ele, eu te passo informações dele. E assim foi, né? Aí passou, eu não lembro quanto tempo ele ficou, mas ficou uns dias com a gente lá, conseguiram a transferência dele, né? Era, infelizmente, um quadro muito difícil. Acabou depois ele tendo sepse, enfim, que ele faleceu, infelizmente. Mas, assim, é um paciente que me comoveu muito e até hoje eu tenho contato com a filha dele, com a neta dele, e, assim, é um carinho surreal, sabe? E eu falo assim, o modo da gente falar com as pessoas, né? O simples, né? A gente tem que lembrar que a gente, depois que a gente entra na área da saúde, a gente acaba, se você não se atentar, você acaba se robotizando. Então, Sim. assim, a gente tem que aprender que ali a gente está lidando com vidas, né? Então, você tem horas que você tem que falar com uma certa firmeza, mas tem horas que você tem que ser uma menina, você tem que brincar, você tem que tentar distrair, porque ninguém está ali porque quer. E por mais que às vezes a pessoa seja áspera e tal, ela tem o motivo dela. Às vezes é só o medo do desconhecido. É o medo que ela vai estar ali longe da família, longe do filho.
não sabe se vai ser maltratado ou não, e infelizmente a gente acaba vendo tantas notícias, né, nas televisões sobre profissionais que maltratam e tal. Então, assim, é muito legal quando você consegue fazer essa diferença na vida das pessoas, por mais que às vezes não seja da forma que a gente queria, né? Porque eu que nem falei um pouco acima, se a gente tivesse em nós o poder da cura, né? Eu acredito que a gente, principalmente esses pacientes assim, a gente não pensava em duas vezes. Mas já que nós não temos, então pelo menos vamos tentar fornecer para eles nesses momentos difíceis, tentar fornecer um alívio, né? Momentâneo, até ele estar ali, ofertar o nosso trabalho ali com dedicação, com leveza, com brincadeira. E aí, esse é um dos pacientes que mais me marcou, assim, e volta e meia, sabe, eu posto alguma coisa e ela sempre me coloca para cima como profissional, e ela sempre fala, assim, que eu fui uma pessoa muito especial na vida dela, na vida da família dela, então isso me marcou muito. E sempre que ela fala comigo, que se a gente começa a conversar muito, eu choro. Que me marcou, sabe? É muito legal. Esse, assim, é um dos que mais mexeu comigo e mexe até hoje. Curioso disso que você está falando, que assim, quem trabalha na urgência e emergência é diferenciado em relação aos outros setores, porque a gente não tem uma continuidade do caso, né? O paciente passa por nós, depois vai fazer o tratamento em outros setores. Nesse momento que ele está na emergência, o paciente também tem medo, ele tem dúvida, ele tem vários receios, ele tem várias crenças, né? Enfim, cuidamos de pessoas, né? E muitas vezes na urgência e emergência, acho assim, que salvar a vida do paciente é dar um choque no coração do paciente, mas muitas vezes salvar a vida dele, é escutar ele, entender essa questão cultural que você disse, uma pessoa muito fechada, com dificuldade de se despir, né, de expor sua intimidade física na frente dos outros. Então, tenho certeza que você modificou a vida dele com esse simples gesto, simples do ponto de vista técnico, né, que ajudaram a se despir, mas muito grandioso do ponto de vista do cuidado que ele precisava, tá Verdade. bom? Isso, isso mostra quanto você é empático, né? Verdade. A gente procura, né, fazer ali o básico com excelência, e o que dá para a gente fazer também a mais, a gente procura fazer, pelo menos para a gente ter esse alívio, sabe? Da gente chegar em casa, descansar e falar, não, hoje eu trabalhei, eu fiz o meu melhor. E sempre a gente procura fazer de fato o melhor, né? E sempre lembrando que a gente está ali cuidando do amor de alguém, poderia ser meu pai, poderia ser meu avô, minha mãe. Então, eu sempre procuro em tudo, em todos os setores que eu vou, eu sempre procuro tratar o meu paciente como eu gostaria que fizesse com um dos meus. Então, pode ser, pode estar alcoolizado, pode estar drogado. Eu sempre procuro, de uma certa forma, falar ali, brincando e tudo mais, para ver se entende, para trazer um pouco a leveza, que é o que precisa muito e a gente vê que é o que mais falta, né? Essa parte da empatia no nosso meio hoje. Sim. Mas pensando em que ele vai começar a trabalhar na área, né? Alguém que nunca atuou na enfermagem vai ter como sua primeira experiência atuar na sala de emergência. Esse medo do qual nós estamos falando, ele é muito presente nesse profissional recém-chegado. Mas top um dos medos, digamos assim, é a administração de medicamentos. É o medo de errar. Como foi para você lá no comecinho essa questão da administração de medicamentos? Olha, falando nos setores, né, mais externos, sem ser urgência e emergência, eu sempre tive muito receio e também tenho até hoje. Então, toda vez que eu vou atender um paciente, que eu vou fazer a medicação, seja EV, seja IM, eu sempre confirmo com o doutor se é isso mesmo, eu sempre confirmo com o paciente se tem alergia ou não. E eu, assim, as meninas até que trabalham comigo, às vezes até ficam meio que brincando, dando alguma piadinha, porque é difícil, a coisa mais difícil que tem no mundo é eu misturar a medicação. Porque eu tenho muito medo. Eu sou muito medrosa com isso, sabe? Então eu falo assim, não, melhor eu diminuir a quantidade do soro, fazer cada medicação no sorinho de 100. Eu sei que se tiver reação eu vou saber de qual específico que foi e coloco ali bonitinho. E principalmente em questão da urgência e emergência, quando fala em questão de PCR e essas coisas assim, eu falo, meu Deus, eu fico na compressão. Eu já grito que eu vou ficar na Eu já grito que eu vou ficar na compressão, que eu vou pegar no acesso, porque ainda eu me sinto um pouco insegura, embora a gente já tenha o conhecimento, né? Mas como tem aquela coisa que às vezes tem medicação que é muito específica, tem que estar ali contando os minutos certinho para você fazer e tudo mais, aí a gente já fica já um pouco receosa. Mas fora isso,
também é o que eu expliquei, né? A gente sempre, por mais que eu não esteja em tal setor, ou por mais que eu não use tal medicação, você sempre tem que ter ali o conhecimento. Então, se você viu que tem tanto tempo que você já não mexe com tal medicação, que você não faz tal medicação, você tem que, ó, estudar um pouquinho para você não esquecer. Porque, querendo ou não, quando você sai um pouco de um outro setor, que você vai para outro, é uma outra rotina. Então, você acaba esquecendo um pouquinho, né? Então, para Sim. gente não ser pega de surpresa e ter aquele choque, então você sempre tem que estar se aperfeiçoando para quando precisar você exercer, você vai exercer sem medo, porque você sabe o que você está fazendo. Sim, com certeza. Foi bom, foi ótimo você falar isso, porque nesse momento, no mês de outubro, eu estou ministrando as aulas de farmacologia, e é aquele desespero, né? Você foi minha aluna de farmácia, você sabe, são muitos cálculos, muitos medicamentos, muitas interações, muitos efeitos adversos, os alunos eles ficam realmente muito apavorados, e eu sou uma professora muito exigente, né? E você vir aqui e falar que é importante a gente continuar estudando, mesmo depois de estar trabalhando na área, né? Isso é muito importante, viu? Obrigada. Imagina aqui, ó, eu fiz até aqui, ó, eu trouxe até um cursinho também de farmácia que eu fiz com a senhora. Foi assim que eu tinha me formado em 2022, que a senhora fez, aí eu fui e fiz um também. Eu falei, não, a gente tem que fazer, a gente não pode parar, né? Nunca. Bom, uma característica do paciente da sala de emergência são as paradas cardiorrespiratórias. A PCR ela é clássica, basicamente. Assim, a gente, graças a Deus, tem um plantão que não tem paciente que entra em PCR. Então, a parada cardiorrespiratória ela faz parte do dia a dia da sala de emergência dos profissionais que lá estão. Mas a emoção de se realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar e ver o seu paciente voltar, eu acredito que seja uma das melhores sensações da vida de um profissional de enfermagem. Como que é para você atuar nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar? E como você descreveria para quem está lá e qual é essa sensação de ver o paciente voltar para a circulação espontânea? Olha, eu sou muito suspeita de falar sobre isso, viu? Porque às vezes o pessoal não entende o que a gente fala, né? Que a gente fala assim, a gente que trabalha na agência de emergência, é claro que você quer um plantão tranquilo, um plantão de paz, mas isso é o que a gente sabe fazer. É isso que nos motiva, é isso que ativa a nossa circulação, que sabe, que parece que é a alegria, não, alegria parece não, é a nossa alegria. Então, assim, a gente fica assim, meu Deus, pelo menos um, só para a gente, né, se animar um pouco. É claro que a gente não deseja o mal do paciente, jamais. A gente quer o quê? Exercer a nossa função ali, fazer o melhor e voltar. Quando você está participando, né, de um ciclo de PCR, é muita adrenalina, é uma coisa assim louca para você explicar. É só quem está passando ali, né, quem está no momento ali. Mas eu acredito também que não tem sensação melhor no mundo do que você estar em cima do paciente. Sabe, ali mais de 30 minutinhos que você fala, meu Deus do céu, não vai ter jeito. E aí o médico fala, vamos tentar mais um? A equipe fala, não, vamos mais um. E a gente vai ali, já não tem mais braço, o braço já ficou. Punho, então, nem se fala. Mas quando você para ali, que você vê no monitor o ritmo ali, aí o médico fala, não, voltou. Quando você fala, meu Deus, parece que sai um peso das nossas costas, sabe? É uma alegria surreal. Aí quando você vê, passando uns 2, 3 dias, 5 dias, que o paciente é extubado, que ele fala assim, não, eu só lembro quando uma menina me deu uma injeção na veia e você estava falando, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Então, assim, é uma coisa divina. Eu acho que é por isso que falam, né, que nós somos anjos sem asas. Porque é algo assim surreal. Esses são momentos que Deus permite da gente participar e a gente aprende e a gente cresce como um ser humano e como um profissional, né? Eu lembro rapidinho que quando eu estava ainda atuando na outra unidade, que foi que eu estava ainda na experiência, a gente teve uma PCR e eu ainda não tinha preparo nenhum e eu com medo ali, mesmo assim o enfermeiro pediu para me fazer o ciclo, eu fiz e tal. Ele falou assim, nossa, tá certinho, muito bem. E aí, nessa unidade, era bem restrito, né? Questão de leitos, a quantidade era bem pequena, colaboradores também só ficava 3. E tinha um médico que estava nessa PCR e tinha uma médica nova que estava lá para aprender com esse médico. E aí, de repente, quando a cortina estava meio que entreaberta, quando eu olhei assim, um outro paciente do outro leito, eu vi que estava
sem sinal, o monitor. Aí eu desci, que tinha trocado o ciclo, quando eu cheguei lá, ele estava já em assistolia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, parou mais um. Aí a enfermeira falou, e agora? Porque só tinha dois lá. E só tinha eu e essa médica que estava sem experiência nenhuma. Então eu corri no outro carrinho, peguei a prancha, coloquei debaixo do paciente e eu comecei ali. Mas eu acho que eu não orei tanto na minha vida que nem eu orei naquele momento. Que eu falei, Senhor, me ajuda, porque só tinha eu e eu não tinha experiência de nada. E ali eu fui fazendo a compressão, fazendo a compressão, fazendo a compressão. Acho que foi quase uns 20 minutos. Eu não tinha mais braço e não tinha mais ninguém para me cobrir, porque a médica também não sabia. E aí os outros dois estavam no outro que estava lá, e eu comecei a chorar, que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. E de repente, menino, os sinais voltou. A médica Ai, achou pulsação, aí o outro também voltou, aí o médico ficou já entubando com o outro técnico, aí veio um enfermeiro e o outro técnico onde eu estava, que foi até no leito 1. E a gente começou todo o preparo, também entubou, deu 2 dias. Esse paciente foi estubado, e era um paciente que ele tinha problema com álcool e tudo mais. E aí esse também foi muito assim marcante, sabe? Que aí depois até o enfermeiro falou bem assim: Ah, Regiane, será mesmo que o paciente estava parado? Duvidando porque eu não tinha experiência em si. E aí a médica falou bem assim: Estava sim, porque eu examinei, não tinha pulso, nem na jugular, nem na femoral. Então, se o paciente voltou, foi porque ela fez o serviço bem feito. Só que ali eu fiquei tão assim, eu lembro que eu cheguei em casa e falava, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E dali eu entendi que não importava quem falasse alguma coisa ou não, que eu estava no lugar certo e que eu tinha escolhido a área certa. essa sensação é inesquecível. Muito. Deixa eu aproveitar o seu gancho da PCR. Eu sempre tenho uma preocupação no live, né, de falar numa linguagem bem tranquila, porque tem pessoas que são leigas e tem pessoas que estão no comecinho da profissão. Então, para abranger o maior número de pessoas. Uma das perguntas que sempre me fazem quando eu estou na sala de emergência, nos treinamentos de paciente grave, qual é um paciente mais desafiador para o técnico de enfermagem da emergência? O paciente infantil ou o paciente adulto? E Aí aí eu vou deixar para você responder. o paciente infantil, né? Acho que nem se compara. A gravidade, a agilidade que ele entra ali numa complicação, que ele vai se deteriorizando a criança em si, é bem mais rápido que o adulto, né? Ah, é? E assim, e falando nisso, a gente teve até 2 casos com bebezinho, uma de acho que 6 meses e um outro agora de 3 meses. E infelizmente a gente não conseguiu reverter o caso, porque a gente já pegou a primeira, a gente já pegou o plantão com ela já bem crítica, o pessoal, enfim, foi vários ali erros, sabe? Falta de atenção, de agilidade da outra equipe que era noturna, enfim, que acabou que a gente, né, acabou perdendo essas 2 vidinhas. A gente ficou muito mal de verdade. Mas assim, nem se compara. A criança em si, né, seja bebezinho ou seja maior, ela precisa de um cuidado, de uma atenção melhor. E maior, dobrada, né? Vamos dizer, dobrada ainda. Porque eles desestabilizam rápido Muito. ou que eles demoram para voltar? As duas, né? A gente fala que o processo que eles levam para poder se desestabilizar, né? E o que a gente fala de deteriorização clínica deles é muito rápido. Às vezes, quando eu fico próximo da classificação, que a gente vê um paciente ali, que a criança já vem com a retração da fúrcula, né? Que é quando tem asma, que fica já fundida aqui no pescoço. Se você demorar muito, quando vai ver a criança já está já em PCR. Questão assim, ó, de frações de minutos, você fala, mas a criança estava com a mãe ali. E sabe, e se, o trajeto só que fez a classificação, que fez a abertura da ficha nisso, a criança já, quando você vai ver, já está desfalecida no colo da mãe. Então, assim, a gente tem que se atentar muito, né? Observar muito, porque a criança, minha filha, ela é imprevisível, principalmente quando tá ruinzinha, né? A gente tem que se atentar aos sinais, parte respiratória, temperatura, e aí assim vai. Entendi. Rê, se eu pudesse, eu ficaria aqui o sábado todo falando com você, é uma delícia, eu tô vendo, eu não estou conseguindo vê-la, mas dá para ouvir no timbre da sua voz, na entonação da sua voz, como você ama urgência e emergência, isso é nítido, mas infelizmente a gente tem que ir caminhando no final da nossa live, não vai faltar oportunidade da gente falar de outros assuntos, mas de fato eu gostaria que você fizesse
as considerações finais, respondendo uma questão assim que eu considero muito importante, principalmente para quem está começando na área. Quais seriam, na sua opinião, com a sua experiência, a sua vivência, as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais que o técnico de enfermagem da sala de emergência tem que ter? Olha, eu que agradeço por participar com essa live com a senhora. Para mim, que nem eu falei no início, foi um prazer imenso. E com certeza, se tiver outras oportunidades, com certeza, se quiser me convidar, estarei aqui à disposição. Então, vamos lá. Para você atuar na emergência, não tem como a gente não falar de agilidade, né? A pessoa ali, ela tem que ser ágil. E quando a gente fala de agilidade, muita gente confunde às vezes com questão de conhecimento, e não é. Porque quando você inicia na emergência, você não vai ter, você vai ter só o conhecimento básico, né? Os demais você vai adquirindo com o passar dos plantões. E assim, por mais que você já esteja na área há muitos anos, todo plantão você aprende algo novo. Então, assim, você tem que ter agilidade, você tem que ter o conhecimento básico e não parar só nisso, você tem que correr atrás e perguntar por que funciona isso, mas para que serve tal medicação. E mesmo assim, se você não se contentar com a resposta, chega em casa, vai ver um livro, vai assistir um vídeo, vai fazer um cursinho extra com a Andrea. Sabe? A gente tem que correr atrás. Então, é agilidade, é esse conhecimento, né, o teórico, você tem que estar disposto, né, você não pode ficar naquela, não, se fulano fizer, eu faço, se fulano for, eu vou, não. Chegou ali, faça a sua parte, entendeu? Você tem que ter proatividade, você tem que ter iniciativa. Chegou, você sabe o que tem que fazer, já faça. Não espera o fulano, não espera o enfermeiro, o que você tem a autonomia para fazer, você já faz. E aí depois, quando os outros demais chegar, você já fala o que você falou e tudo mais, e dali só dá o segmento, né? E assim, a gente tem que ter empatia. Para trabalhar na enfermagem, você precisa ter empatia. Se você não tiver, eu vou falar para você que não entre. Porque, infelizmente, você vai ser que nem aqueles colaboradores que o pessoal chega ali e é tratado como se fosse um ninguém, sabe? E é tratado com falta de respeito, com descaso. Então, se você não tem empatia, você procura uma outra área para você exercer, porque onde a gente atua, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter afetividade, a gente tem que ter comprometimento, a gente tem que ter ética, porque também sem ética a gente não funciona. Eu falo assim que empatia e ética, ela tem que andar com o profissional de mãos dadas, né? Sim. Com isso, o profissional tendo isso e a força de vontade de fazer o melhor, quando ele entra em qualquer unidade, ele chegando lá falando assim, não, hoje o meu propósito na área da saúde é fazer o melhor. E ele tendo ética, tendo empatia e tendo conhecimento teórico inicial, ele vai longe. Não precisa ter medo, porque o resto a gente vai adquirindo com o dia a dia dos plantões. Eu falo que a gente nunca está pronto, né? Sempre. Na emergência, então, cada dia é um show, né? Cada dia é uma camisa diferente que a gente precisa vestir, né? Verdade. Mas, assim, de habilidade técnica, qual é aquela habilidade que você considera, assim, que quem trabalha na sala de emergência tem que ter bem desenvolvido? Olha, ali tem que ser habilidoso em acesso, tem que ser habilidoso em ter agilidade para poder preparar o material e já vir com o negócio tudo prontinho na mesinha para poder fazer a intubação. Que mais? Que a gente fica tão nervosa que chega a foge da mente. Não, mas acredito que o acesso venoso e o material de intubação são fundamentais. Já é o essencial, né? Que nem às vezes a gente fica naquela pressa de pegar acesso e tal, mas se eu vejo que eu não sou bom em acesso e meu colega é, então eu já vou para outra parte e chamo ele para poder assumir o posto dele e assim vai. Né? Que nem eu, assim, os enfermeiros sempre falavam, Regiane, é acesso calibroso. Mas às vezes chegava um vozinho lá, eu não conseguia, eu tinha dó de pegar com gel com 20. Então os meninos falava, como é que você tá na emergência, você quer pegar com gel com 22? Não dá. Então, assim, com isso também a gente vai trabalhando, né? Hoje eu já consigo tranquilo, mas ainda com o coração um pouco apertado. Mas, então, assim, precisa, né? Então, eu que nem falei, a gente não pode ter esse medo de, tipo, de assumir, não, essa não é, eu não tenho muita agilidade nisso. Eu não tenho, a minha prática não é essa, eu não tenho muita confiança nisso. Mas o seu coleguinha fala para ele, fala, ó, faz tal coisa e eu faço essa, pode ser? E esse vai. A gente está no setor que a gente não pode perder tempo.
né? E nem falar assim, não, eu vou fazer porque eu vou tentar. Não, você tenta numa outra hora, você tenta num outro setor, mas ali você é bom nisso, você fica nisso. Se você não for, você procura aprender de uma certa forma, numa outro horário, num outro lugarzinho, mas deixa o coleguinha fazer ali, cada um no seu papel, a gente consegue fluir bem, né? Com certeza, Rê. Eu gostaria demais de agradecer, eu não tenho palavras para agradecer a sua participação, de você disponibilizar assim, gratuitamente seu tempo para compartilhar seu conhecimento com essa audiência. Quero dizer assim, que eu sou muito orgulhosa de ser sua enfermeira profissional e desejar tudo de bom na sua vida profissional. Tá bom? Obrigada, meu amor. Eu que fico muito feliz de participar dessa live com a senhora, como eu já falei. Eu sou suspeita a falar da senhora, porque eu sou literalmente apaixonada por você, por tudo que a senhora me ajudou a crescer, a construir, pelo que a senhora representa para mim como pessoa, como profissional. E assim, hoje, às vezes pode até ser um pouco, pode soar um pouco de egoísmo quando a gente fala isso, mas não é questão de egoísmo, é a gente ter a certeza do que a gente está falando, né? Assim, eu não me considero a melhor profissional de todas, mas eu me considero uma boa profissional, porque eu sei da onde eu vim, eu sei quem me ensinou, eu sei das minhas bagagens. Então é o que eu sempre brinco, às vezes eu falo lá com as meninas, podem falar da minha característica física, do meu gênero como pessoa, ser chato ou ser legal. Mas no meu serviço, graças a Deus, a gente procura fazer com excelência e qualidade. Então ninguém tem nada para falar. Então toda vez que eu faço algo, que eu recebo um elogio, que recebo uma cartinha, seja de enfermeiro, seja da supervisão que a gente recebe, seja de paciente de fora ou não, eu sempre lembro do que a senhora falou. Lembra que você está cuidando do amor de alguém e lembra sempre de exercer o seu papel com qualidade, com excelência. Então, isso é o que eu carrego. Então, eu vejo o tanto que eu cresci hoje, e eu estou aqui com a senhora hoje, abaixo de Deus, eu só tenho a agradecer a senhora e os demais também que me ajudaram muito como professores também, como a minha equipe também, que me ajuda muito, muito. A gente hoje consegue crescer em todos os setores que a gente vai, a gente consegue dar um sucesso. E assim, a gente nunca, sozinho a gente pode até conseguir chegar em algum lugar, mas acompanhado a gente consegue ir bem mais longe, né? Então, tudo que eu sou hoje, assim, eu agradeço a Deus e a vocês que têm me ajudado muito nessa área aí hospitalar e sucesso sempre para todos nós e vamos para frente e crescendo, que o que mais tem para nós aí é coisa para estudar, para aprender e para exercer. Muito bem. Pessoal, quero agradecer a cada um que participou dessa live, tá bom? Dizer que a live vai ficar gravada e que vocês poderão assistir com calma. Podem enviar perguntas que eu reencaminho a Regiane e também pode enviar perguntas específicas de temas que vocês gostariam que a gente abordasse nas próximas lives. Muito bem, sábado para vocês. Um grande beijo. Tchau. Gente, obrigada a todos pela participação e tamo junto.